Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o que Jesus tinha em mente quando ele acaba proferindo essas palavras? Será que ele tinha em mente essa bagunça que nós estamos tendo no mundo hoje, como igreja? Todas as vezes que eu me dirijo para cá, eu fico observando a quantidade de templo que nós temos. Agora, precisamos entender uma coisa: templo não significa ser igreja. Nós temos isso na nossa cabeça. Templo é lugar de reunião, lugar de culto, lugar de adoração, sociabilidade. Mas igreja mesmo, ela é composta daqueles que foram chamados para fora, daqueles que foram chamados do mundo e colocados num determinado local. Eles são frutos de uma eleição, de uma escolha divina, de uma determinação de Deus. Não é uma pessoa que se associa a uma entidade denominacional, mas é Deus que o escolhe e o separa do mundo e o coloca numa entidade denominacional. É diferente. E com isso nós temos hoje inúmeros nomes para essas igrejas. Uns chamam de igreja pós-moderna, outros chamam de igreja emergente, outros dizem que é a igreja dos nossos dias, né? A igreja moderna. Na realidade, essa igreja, todas as vezes que eu olho para ela, eu vejo que ela é antibíblica. Eu a vejo cada vez mais herege, eu a vejo cada vez mais distanciada do modelo bíblico de igreja. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma igreja que sai da ideia tradicional, ela rompe com essa ideia de igreja tradicional, como nós conhecemos, e aí precisamos pensar: essas igrejas, elas não estão preocupadas com um culto organizado, onde as pessoas louvam de forma organizada, onde as pessoas cultuam com decência e ordem, onde o papel principal dessa igreja é pregar o evangelho, ensinar as pessoas a caminharem na sã doutrina, serem melhores cidadãos. Elas não estão preocupadas com isso. A grande maioria está preocupada com arrecadação, está preocupada com o bem-estar do homem e não com a pregação do evangelho em si. Se vocês olharem para a mensagem que é proferida hoje, é sempre uma mensagem visando o bem-estar do ser humano. É uma mensagem de prosperidade, é uma mensagem de bem-estar espiritual, uma mensagem de bem-estar físico, como se o crente não adoecesse e não passasse dificuldade como os demais. Uma igreja onde as pessoas podem fazer o que bem entendem, né? Não, irmão, essa igreja, ela é prerrogativa dos seus membros, daqueles aos quais Deus escolheu. Ela não é um campo jogado fora, ela tem um cabeça. Observe que Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja. Quando ele fala da minha igreja, ele fala de um corpo que ele mesmo escolheu e que ele se coloca como autoridade minha. Eu comprei, eu adquiri, eu paguei um preço. São minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem. É diferente de seres humanos que estão em busca de ouvirem as suas próprias vozes, de fazer aquilo que acham que é correto, sem se importarem com as regras tradicionais que nós encontramos nas Escrituras. A igreja dos nossos dias, entre aspas, ela se utiliza de elementos mundanos, ela utiliza uma linguagem cultural atual a fim de levar uma espécie de evangelho maquiado para o mundo. Nós não ouvimos mais mensagens sobre arrependimento, sobre abandono do pecado. Nós não ouvimos mais isso. O que nós ouvimos? É sempre uma mensagem de amor, passando a mão por cima dos erros da cabeça dos seres humanos. Os homens são a coroa da criação, devem ser tratados como tal, e coloca lá em cima. E Deus está sendo cada vez mais diminuído, Ele está sendo esquecido, Ele está sendo deixado de lado pelos nossos prazeres, por aquilo que nós buscamos. Essa igreja tem se tornado cada vez mais materialista. A ênfase é sempre no ter e nunca no ser. Então,
ela não está subordinada a nenhum ramo da teologia histórica. Ela não é batista, ela não é presbiteriana, ela não é metodista, ela não tem uma preocupação com uma eclesiologia denominacional. Ela se intitula apenas uma igreja, um povo que está enraizado dentro de uma cultura moderna, e que ela não visa de alguma forma a mostrar quais são os parâmetros e os princípios bíblicos para que esse povo siga. A coisa se torna muito aberta. A igreja, essa ideia de igreja, ela vem dos Estados Unidos, e com o objetivo de quê? Com o objetivo de alcançar um povo que não quer muito compromisso com Deus, com o objetivo de juntar pessoas sem interesse algum. A igreja, então, ela se torna o quê? Uma espécie de lugar social, aonde eu vou quando eu estou afim, aonde eu participo quando eu estou bem, aonde eu acho muito interessante que quando a pessoa está acamada, que ela está passando por várias dificuldades, ela pede para orarem por ela, para Deus curar. Presta atenção. Mas quando ela sente uma dorzinha de cabeça, a primeira coisa que ela faz é não vir à igreja. Quer dizer, Deus não cura dor de cabeça, né, na igreja, só cura se o cara estiver acamado no hospital ou em estado terminal. É uma incoerência nossa. Isso significa o quê? Nós só buscamos a Deus quando nós estamos extremamente necessitados. Isso é um erro nosso. Vocês acham que Deus não percebe isso? Não conhece o nosso coração? Conhece. Então, esse tipo de igreja faz com que o ser humano crie um apego, um vínculo a uma entidade que vai lhe trazer apenas o quê? Benefícios. Ele não entende que para que ele adentre ao corpo de Cristo, né, ele precisa entender que o evangelho que ele ouviu é um evangelho sobretudo de reconhecimento de pecado, arrependimento e abandono dessa vida. Quando nós ouvimos Jesus dizendo para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. Mas que evangelho Jesus estava falando? O evangelho da prosperidade, da saúde total, do bem-estar, da alegria das pessoas, da felicidade geral da nação? Não. Sabe por quê? Lucas 24, 45 em diante, Jesus reúne diante dos 12, ele diz assim: olha, estava escrito que o Cristo havia de vir e padecer. Quer dizer, estava escrito, estava determinado, foi profetizado, foi dito pelos profetas, as pessoas ouviram, e o mundo esperava a chegada do Messias. E esse Messias chega. Então, foi dito que o Cristo havia de vir e padecer. Então, o Cristo vem para morrer. Ele não vem para trazer uma vida boa, como muita gente espera. Ele vem para morrer. E quando eu lhes falei sobre a retirada do povo do Egito, entenda uma coisa: Deus retira o povo de lá, leva para o deserto, e o culto que agrada a Deus começa sobretudo com a morte de um animal inocente. Aquele povo que estava todo envolvido com aquela cultura precisava ser limpo, precisava ser mudado. E o que Deus faz? Deus leva para o deserto, apresenta um tipo de culto para eles, aonde o pobre de um cordeiro que não tem absolutamente nada a ver com a vida dele morre no lugar deles. Então a coisa é séria. E aí ele diz: estava escrito que o Cristo havia de vir e padecer. Então Cristo vem para morrer. Por que o povo está no deserto aprendendo sobre a morte do cordeiro, que afasta o pecado, que tira o pecado do meio do povo, do arraial? Deus está doutrinando esse povo para a vinda de Jesus. Então, importava que o Cristo havia de vir, Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o ministério do Messias, de Jesus. E agora entra a questão do papel da igreja, a pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? Aí Jesus diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Então o sujeito que vai entrar na igreja precisa, em primeiro lugar, se reconhecer como pecador, alguém que não tem como livrar-se desse estado de condenação, alguém que precisa de um mediador, alguém que precisa de um expiador, alguém que vai expiar, alguém que vai reconciliar, que vai reaproximar esse ser humano pecador com Deus. Então não é tão simples, querido. Tudo que está relacionado à igreja tem um misto de morte por trás.
Observe, somos novas criaturas. Por quê? Porque morremos para quem? Morremos para o mundo. Então, sempre tem esse pensamento de morte. E por que isso? Porque a morte é a coisa mais dolorosa que nós conhecemos, né? Para alguns, esses últimos dias, né, eu tenho conversado com pessoas que perderam parentes, que perderam familiares próximos, e eles falam como se o ser humano tivesse vindo para esse mundo com a ideia e o decreto de viver eternamente. E não vieram não, querido. Nós viemos nesse mundo com prazo de validade, tá? Eu e você temos um número determinado por Deus. Jó 14,5 diz isso. Está determinadinho. No dia que chegar esse limite, vai embora. Então, nós não encontramos mais esse tipo de pregação, que o Cristo havia de vir, padecer, né, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Essa é a mensagem da igreja, esse é o papel da igreja, essa é a mensagem do ID. Mas o que nós estamos vendo? Em primeiro lugar, a desfiguração do culto em si. O culto tem se tornado cada vez mais variado, cada vez mais distanciado do modelo bíblico. E aí, a sã doutrina, ela já foi para o espaço faz tempo. Algumas igrejas são assim, difíceis de identificar o que verdadeiramente prega. Ela não é arminiana, né? Mas ela deseja que todos os homens sejam salvos, e isso é comum entre elas, né? Não existe condenação, todos são agregados, todos são filhos de Deus, e com isso cria-se a ideia de que qualquer pessoa pode adentrar. E o que acontece nos nossos dias? O sujeito entra, levantou a mão, já é membro, né? Já está sendo recebido como membro. Não é assim, querido. Não é tão simples assim. E aí nós ainda temos aqueles que vêm, quando eles pegam uma igreja da qual eles não se enquadram, eles ainda saem falando mal, saem revoltados. Por quê? Porque as pessoas pensam que a igreja é como a casa da mãe Joana, o cara entra e sai a hora que quer, ele vem e faz aquilo que quer. Não é assim, querido. Os discípulos não tinham liberdade para fazer o que queriam, e nós precisamos entender isso. Hoje nós temos a chamada igreja inclusivista, né? Qualquer pessoa pode adentrar, não importa a sua confissão de fé, não importa a maneira como vive, não importa a sua opção sexual, né? Ninguém liga para isso. O importante é que ele está lá. E mais, esse tipo de igreja moderna mede o sucesso da pregação pela quantidade de pessoas que frequentam. Fica olhando as pessoas, né? Postam nas suas redes sociais: minha igreja tem 1000, tem 600, tem 700. A primeira pergunta que eu faço: o evangelho verdadeiro é pregado? A sã doutrina é pregada? Porque no dia que pregar a verdade lá, mais da metade vai embora. Pode ter certeza que ninguém quer compromisso. Por que vocês acham, humanamente falando, por que vocês acham que as pessoas não quiseram entrar na arca? Já pensaram nisso? É como se Noé tivesse feito um convite: entra na arca, porque vai haver um dilúvio. O cara diz: esquece o dilúvio não vai haver, eu não vou entrar na tua arca. Sabe por quê? Aí é pequeno, aí é escuro, aí é apertado, aí eu vou ter que dividir responsabilidade, eu vou ter que ajudar a fazer alguma coisa, eu vou ter que pagar um preço alto para entrar aí dentro. Não, aqui fora é melhor. Então eu sempre digo para as pessoas: não entre para a igreja se você pode viver fora dela. Hoje de manhã falamos sobre a questão da aliança. Tem uma aliança entre Deus e os crentes, e toda aliança ela tem um senso de responsabilidade. Ela tem direitos, mas ela tem deveres. Nós queremos só os direitos, nós queremos só o bem bom da coisa, nós não queremos pagar o preço. Então essa igreja dos nossos dias, ela tem que ser universalista. O que é uma igreja universalista? Aonde ela prega que no final todo mundo vai ser salvo. Sabe por quê? Porque esse culto
antropocêntrico, centrado no homem, vai tentar enraizar na vida desse homem de que ele é um homem bom, de que ele é um sujeito que não precisa da graça de Deus, ele é um Simão da vida, né? E Jesus entra na casa dele, ele não dá água, não dá óleo, não beija o rosto, não faz nada, um ser qualquer. Irmão, Jesus é criado em Nazaré, por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré, mas ele nasceu onde? Em Belém da Judéia. Nazaré, Jesus pregou lá 2 vezes, vocês sabiam? 2 vezes. E na segunda, quando Jesus entra na sinagoga, pede o livro da mão lá do Xeria, né? Do rabino, ele traz, Jesus abre, lê Isaías 61 e diz: hoje se cumpriu essa escritura, sou eu que estou aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E aí Jesus se apresenta como autoridade sobre ele. Sabe o que eles fazem? Eles pegam Jesus pelo braço, levam para fora da cidade, eles queriam jogar ele de um despenhadeiro abaixo para apedrejá-lo. E aí disseram para ele: nós não queremos que você reine sobre nós, você é um Zé Ninguém, nós conhecemos você. Então o ser humano não quer ter um Senhor, ele não quer pagar o preço. Eu estou cansado de repetir para vocês aqui: a salvação é pela graça, ela não é de graça, ela tem um preço muito alto e que é necessário ser pago. A igreja dos nossos dias, ela tem negado verdades absolutas e credos doutrinários que formaram o caráter da igreja até aqui. Eles têm negado isso, eles têm jogado isso para debaixo do tapete. O que está acontecendo? Certos líderes estão fazendo uma espécie de revisão da Bíblia e seus ensinamentos. Tem uma pseudo-pastora que ela era homossexual, né? Diz que largou o homossexualismo, voltou para a igreja, foi ordenada pastora, saiu de lá com a ordenação e casou com uma outra mulher. Hoje ela tem uma igreja. Vontade. E aí alguém, um repórter, fez uma pergunta para ela, e ela disse, a resposta fez uma pergunta no sentido de que você não tem vergonha de contrariar verdades fundamentais dentro das escrituras? Ela diz: Deus é amor. Essa é a ideia. Deus é amor. Um Deus de amor não vai condenar ninguém. Então nós temos que fazer uma espécie de revisão da Bíblia. Às vezes eu brinco, né? E a maioria das mulheres não gostam do texto que Paulo diz que as mulheres devem ser o quê? Submissas aos seus maridos. Por elas rasgariam. Mas as santas mulheres não fazem isso. Mas hoje estão fazendo a chamada revisão da Bíblia. Certos trechos da Bíblia não podem ser pregados. Recentemente um pastor amigo meu me perguntou: por que hoje se pregam muito pouco no Antigo Testamento? Eu digo: é porque as pessoas não conhecem o Antigo Testamento, querido. Se conhecesse o Antigo Testamento, pregaria nele. O Antigo Testamento ele não pode ser separado do Novo, um explica o outro, um necessita do outro. O Messias sofredor que vem para morrer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá no tabernáculo. É a mensagem que é apresentada ao povo. E a sã doutrina de um Deus eternamente justo não cabe na cabeça de pessoas que querem viver uma vida, vamos dizer assim, libertina. Agora, o que importa é atrair pessoas. O que importa é o negócio estar cheio, né? Aquele burburinho de pessoas. Não se exige uma fé genuína, não existe arrependimento verdadeiro, não se vê um novo nascimento nessas pessoas. O Gustavo está aqui do lado. Nós estávamos em casa e a vizinha do lado, todos os dias ela vai para a igreja, e biblinha debaixo do braço, aparentemente é uma santa mulher, e nós estávamos lá, eu estou fazendo as coisas, né? E o Gustavo está lá. De repente ela tem uma discussão com alguém lá, e ela abre a boca. Você sabe aquelas ferramentas assim, né? Tá? Mandando o sujeito ir para bem longe, para fora do país, e por aí vai. E aí ele, ouvindo isso, ele se assustou.
ele disse, eu não lembro como foi que ele disse, eita crente, ele falou assim, e o negócio calou para lá, parece que ouviram, né? Eita crente, cuidado com a boca. É assim, querido, não, sabe, não há um ensino que cobre das pessoas um novo nascimento. As pessoas não precisam ser novas criaturas, mas não é isso que Jesus tem em mente quando ele diz, edificarei a minha igreja, aquilo que é propriedade dele, aqueles que nasceram dele, aqueles que foram comprados por ele, aqueles que foram lavados pelo sangue dele, são diferentes, são pessoas normais como os outros, são tentados, caem, têm suas dificuldades, mas procuram existir nesse mundo, coexistir nesse mundo ao lado de Deus, habitados pelo Espírito Santo. Irmãos, a primeira igreja evangélica no Brasil, eu estava falando isso essa semana com uma pessoa lá em Boa Vista, a primeira igreja evangélica no Brasil, fundada por Robert Reid Calley, ele é um presbiteriano que vem para o Brasil fundar, o evangelho já tinha chegado aqui por meio de outros, mas ele vem fundar uma organização, uma igreja. Então a primeira igreja que nós temos, ela é a chamada igreja congregacional. Por quê? Porque Calley chega aqui como presbiteriano, mas a sua esposa, a dona Sarah Calley, que era uma mulher importantíssima, assim, uma mulher influenciadora, influenciou Calley a fundar uma igreja congregacional. E aí o que o Calley faz? Quando ele começa a pregar o evangelho para as pessoas, ele não deixa as pessoas livres. Ele criou 28 artigos dentro das escrituras, com o objetivo de doutrinar essas pessoas. Mas Calley então tem em mente uma igreja presbiteriana. Agora, a dona Sarah, que era sobrinha de um rico industrial, membro do parlamento britânico, então ela era uma mulher importante, tá? Esse tio dela era um líder dentro da igreja britânica, de uma igreja congregacional. Ela vai influenciar o Calley funda uma igreja não presbiteriana, mas uma igreja congregacional. Então Calley formula 28 artigos, que desde 1876 é a confissão de fé básica da igreja congregacional no Brasil. E lá você vai encontrar coisas assim muito interessantes que nós cremos, que nós pregamos e que os presbiterianos também pregam, porque a sã doutrina, ela tem uma base só. O artigo 1º diz que as ações de Deus vêm da sua soberania, da sua livre vontade, Deus que governa todas as coisas, diferente do que dizem hoje, que é o homem que determina todas as coisas. No artigo 4 diz que Deus é o soberano proprietário do universo, tudo pertence a Ele. Hoje em dia tudo pertence aos homens, não é de cima para baixo, é daqui para lá. O artigo 7 diz que o homem na queda se tornou corrupto e miserável. O que é isso? Uma designação para a morte espiritual, para a depravação total. O artigo 12 diz que a salvação, ela procede de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, não é o homem. Artigo 13, ela é adquirida mediante a graça por meio do sangue de Cristo. Artigo 14, ela é aplicada na vida desse ser humano pelo Espírito Santo. Ou seja, todo esse escopo doutrinário nós cremos e pregamos, ele tem base bíblica. O artigo 23 diz que Deus aceita culto apenas do seu povo. Presta atenção. O artigo 23 diz que Deus só aceita culto do seu povo. E essa é uma verdade absoluta dentro das escrituras. Deus não aceita o culto de qualquer um. Sábio Salomão diz o seguinte, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E o que nós temos hoje? Qualquer um pode vir, faz aqui de qualquer jeito, né? O negócio faz meio na marra. Às vezes eu vejo pessoas fazendo certo tipo de coisa assim, não, é para Deus. Como se Deus fosse obrigado a aceitar qualquer coisa. Então, quando nós olhamos para essas igrejas, nós vemos que elas não pregam nada disso, porque ela é uma igreja que não tem identidade bíblica, ela não tem uma identidade dogmática e denominacional, não tem uma preocupação com a sã doutrina. Ela dá ênfase a uma relação sem compromisso, sem santidade, sem doutrina bíblica. O objetivo é sempre agregar. Os relacionamentos interpessoais estão acima da proclamação do Evangelho.
não mexe com o irmão, ele é daquele jeito mesmo, não fala nada para ele, né? E aí o que impera é a teoria Gabriela, né? Não é teologia, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, queridos. Quem adentra para o corpo de Cristo, ele tem que ser mudado, ele tem que ser transformado. Pertencer é mais importante do que crer na salvação, e servir a um Deus exige compromisso. Não há nesses templos um corpo doutrinário litúrgico definido, não há. Nós não sabemos o que realmente creem. Sistema de governo dessas igrejas, na sua maioria, são empresariais, aonde se visa o quê? O crescimento da igreja. A igreja tem que adquirir propriedades, a igreja tem que ter uma conta bancária gorda, a igreja tem que ter todos os recursos do mundo. Não foi esse o modelo bíblico tradicional criado por Jesus e pelo apóstolo Paulo. O objetivo é sempre o quê? Pregar o evangelho, abrir novos trabalhos. O que adianta, irmãos, termos uma conta gorda se o arrebatamento vai deixar tudo aí? Quanto almas precisavam ouvir. Igrejas pós-modernas estão mais preocupadas com o ouvinte do que com a mensagem em si. Em seu desejo de pregar um evangelho aceitável, que vai ser recebido de forma agradável ao homem, eles estão preocupados apenas em satisfazer esse homem. Tudo na igreja tem que satisfazer os homens. Estava visitando uma igreja recentemente, né, e eu fui pregar lá, claro, né, e eu ouço as pessoas, chego cedo, eu ouço as pessoas comentando como é que vai ser, o que vai acontecer. Aí o cara diz, não, bota só isso aqui e tal. A pregação fala que tem que ter no máximo meia hora, que é para não cansar o povo. A preocupação é essa, não é cansar o povo, não é estressar o povo. A preocupação eu lembro do Spurgeon agora. O Spurgeon diz que chegaria um tempo em que os líderes, eles não alimentariam as ovelhas, eles iriam divertir os bodes. Então a igreja virou lugar de entretenimento. As pessoas vêm para cá para ser alegradas. As pessoas vêm para um templo aonde vai ter alguém fazendo algum tipo de piada, algum tipo de gracinha, para que a coisa, né, dê certo, para que as pessoas saiam de lá alegres e felizes. Mas não é esse o evangelho que é pregado, não. Vocês imaginem como era o culto na igreja em Jerusalém, em que as pessoas vão lá ofertar, as pessoas estão lá ofertando, lá na frente está Pedro, aí vem Ananias e Safira, Pedro cheio do Espírito, né, olha lá e conhece quem são as duas peças, e aí eles estão lá, e Pedro pergunta, né, esse negócio aí, por que só isso aí? Não, vendi uma propriedade, dei tanto, gastei tanto, esse aqui é o do Senhor. Ele diz, não, Deus sabe o que é dele, irmãos, Deus sabe o que é dele. Recentemente falei para vocês que Deus não pede 10% de você, Deus deixa você usar 90% que é dele. É dele, tudo é dele, nós não somos nada. Então, alguns líderes chegam a palhaçada, desculpa a expressão, a fazer palhaçada. Eu sei de um sujeito que ele chegou na frente do templo, igreja lotada, igreja não, templo lotado, e ele perguntou, vocês querem que eu pregue ou que eu conte uma piada? Um gaiato lá de trás diz, conta uma piada. Ele contou uma piada e sentou. Acabou. E aí o que vai fazer? A negada volta para cantar de novo, pular, dançar, gritar, né? Cuidado quando você chega nesses lugares onde qualquer coisa, a pessoa, glória a Deus, aleluia, cuidado com isso. Porque em casa não é assim, fora dali não é assim. É um negócio apenas para inglês ver. Só acontece naquele momento. Então, o evangelho que está sendo apresentado hoje, ele tem que ser compreensível à luz da cultura em que o mundo vive. Não é à luz do que a Bíblia apresenta. Igrejas com os mais variados modelos e apresentações de mensagens. Preste atenção, hoje nós temos igrejas em patins. Negada vai de patins, tá? É a igreja para turma que anda de patins. Nós temos igreja sobre ondas.
Vocês imaginem que tipo de onda deve ser essa, né? Onda de doutrina, vai para lá, vai para cá, né? Igrejas hip hop, igrejas de cultura alternativa, com bares, boates, encontros, por aí vai. Igrejas com cafeterias, não é igual a nossa cafeteria aqui, né? Nós temos uma cafeteria aqui de manhã. Mas é diferente. Música rock, gótica, punk e por aí vai. Já ouviram falar da igreja da geração 10? Tem uma tal de bola de neve e por aí vai, gente. Irmãos, já tem até o chamado igreja dos desigrejados, que é a igreja daqueles crentes que não vão para a igreja. O crente não vai para a igreja e ele faz aquela oraçãozinha sem vergonha, pedindo perdão de Deus, para Deus não pesar a mão sobre ele. Ele abre o celular, ele vê uma mensagenzinha qualquer e fez o culto. O culto dele está tranquilo. Acabou. Igual um sujeito que disse que ele queria ser crente para não ir para o inferno, mas ele não queria compromisso com Deus. Ele só queria uma relação que garantisse o céu, tranquilidade, vida boa, mais nada. Tem gente que pensa assim, e tem gente que vive assim. Agora, essas igrejas são verdadeiras empresas sociais, dirigidas por empresários, conduzido um grupo de pessoas que não têm menor consciência do que é ser igreja. Será que era isso que Jesus Cristo tinha em mente? Quando ele disse a Pedro sobre esta pedra, e ele estava falando de si mesmo, sobre esta pedra, não é para Pedro, é sobre esta, edificarei a minha igreja. E o que ele está falando? Ele está falando de um mistério que Paulo vai falar depois nas suas cartas, que a igreja é um mistério oculto em Cristo. Cristo vem a esse mundo, o Messias sofredor, estava escrito que o Cristo havia de vir, e quando ele vem, ele traz o número dos eleitos. Ele vem para padecer, Cristo havia de padecer. Ele vai, ele morre. O que vimos hoje pela manhã? Que nós morremos com Cristo na cruz. Cristo ressuscita, ressuscitamos com ele. O que isso tem a dizer para nós? Um relacionamento íntimo, próximo. Nós estamos ligados a ele. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4: todo o corpo ligado a ele, ajustado pelas ligaduras, cresce espiritualmente. Tem crente que conhece 1 ou 2, 3 versículos, acha que conhece a Bíblia. Não conhece não, querido. Estude mais, leia mais, que você vai descobrir mais coisas. Então Cristo havia de vir, padecer e ressuscitar. Em seu nome deveria ser pregado o quê? Arrependimento. Para pregar arrependimento é preciso entender que arrependimento é esse. Não é um arrependimento humano, cujas pessoas se emocionam, as pessoas choram e no dia seguinte estão fazendo a mesma coisa. Esse arrependimento é o arrependimento segundo Deus. A Bíblia explica isso. Um arrependimento que faz o homem mudar de ideia, mudar de atitude, mudar de vida. É nesse sentido que se trabalha a questão da igreja. Edificarei a minha igreja. Ele é cabeça, ele é Senhor, nós somos os seus seguidores. Às vezes eu fico pensando, qual é o grande problema nosso? Nós queremos ter tudo nesse mundo, o que está prometido para nós lá em cima. E se alguns forem salvos com essa mentalidade, eles vão se decepcionar, porque eles vão chegar à conclusão que correram atrás de tanta coisa aqui, e lá no céu tem algo muito superior. No céu que estou falando, na Nova Jerusalém, cidade preparada para viver os salvos e os santos, muito superior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os homens vivem correndo, desesperados, em busca de dinheiro. Eu vi uma matéria importante, muito interessante, achei muito legal. Alguém perguntou para um empresário: o que significa ser rico? Você tem muitas empresas, muito dinheiro, muitos empregados. O que você espera fazer depois que você se aposentar? Ele diz: depois que eu me aposentar, que as minhas empresas estiverem todas verdadeiramente bonitinhas e os meus sucessores assumirem,
aí eu vou ter uma vida mais tranquila. Eu vou poder comer todas as coisas que eu gosto, eu vou poder pegar no final de semana minha varinha de pesca e ir para a beira de um lago pescar. Falei, eu sou rico e não sabia. Então o cara morre, corre da sala para a cozinha, desperdiça tempo, energia, adoece, para no final da vida ele descobrir que pescar é sinônimo de riqueza. Vocês entenderam isso? Então isso significa que vale para nós a máxima do que disse Salomão. O que Salomão disse? Que nessa vida tudo é o que? Vaidade. É correr atrás do vento, do nada. Irmãos, edificarei a minha igreja. Autoridade, Senhor, tem regras, tem preceitos, tem ordenanças, tem mandamentos, mas também tem seguidores sérios. Jesus disse: as minhas ovelhas eu as conheço. Ele conhece cada uma delas. Diferente do que se diz hoje. O cara entrou na igreja, levantou a mão, escreveu no livro lá, está salvo, tranquilo, é filho de Deus. Não é não. Primeira pergunta que deveria ser feita: será que verdadeiramente foi escolhida por Jesus? Veio oculto nele, naquele bloquinho que ele traz aqui na sua costela, como o segundo Adão. Cristo morreu por ela na cruz, substituiu, fez o sacrifício de substituição no lugar, vicário, foi regenerado pelo Espírito, tem o nome verdadeiramente escrito no livro da vida, pelo Espírito Santo, não é uma colocação pessoal que acha que tem. Então, edificarei a minha igreja, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem, elas me ouvem. Que Deus nos abençoe.